Energete! Esse é o Boteco Solar, que tem como objetivo dar voz aos empreendedores do setor fotovoltaico num papo descontraído e acompanhado de uma ou várias geladas. Fala, integrador! Eu sou a Tatiane Carolina, CEO do Energia GP, e esse é mais um episódio do maior podcast do mercado solar. No episódio de hoje eu tô com uma história muito diferenciada, muito incrível. Tô muito feliz de ter aqui o convidado de hoje. Ronald, seja muito bem-vindo. Tô ansiosa aqui para conhecer um pouco mais da sua trajetória. Lendo, né, já senti um impacto. Eu tô aqui pensando, imagina quando você estiver contando a sua própria trajetória. O Ronald, ele é da empresa integradora Energia Pura, que fica em São Paulo. Ronald, seja muito bem-vindo aqui no podcast, viu? Obrigado, Tatiane. Essa é uma longa história, basicamente a história da minha vida, praticamente. É. Tudo começou quando eu tinha 18 anos, fui fazer intercâmbio na Finlândia e, e lá, se não me engano, no mês de abril, aconteceu o acidente da usina atômica de Chernobyl. Apesar da Finlândia não ser tão próxima assim, fica em torno de próximo de 1.500 quilômetros de distância, mas a nuvem que saiu resultante da explosão da usina, ela foi levada pelo vento e estacionou em cima da Finlândia e por lá ficou praticamente um mês e pouco. Nossa. E era assim, eu lembro que era uma novela. Todo dia decidir se eu voltava para o Brasil ou não voltava. No final das contas, eu acabei ficando, né? Completei o ano lá e porque a nuvem era basicamente questão de bater um vento e levar ela embora, sabe? Mas eu lembro que ela realmente estacionou lá e ficou muito tempo. Nossa, Ronald. Então tem essa questão de saber que a gente pode produzir energia elétrica a partir de fontes renováveis. A gente não precisa poluir para gerar energia, sabe? A energia nuclear, tem gente que fala energia limpa, mas não é limpa. Tanto que essa fumaça, essa nuvem atômica estacionada lá era motivo de, sabe, eu perdi o sono por causa disso. Eu Fora, imagino, né? Radiação, né? fora o lixo atômico, sabe? Tem um pedaço do lixo atômico que demora mais de 2.000 anos para deixar de ter o efeito radioativo. Dois mil e Nossa. quinhentos anos, coisa assim. Poxa, é muito tempo. 2.500 anos, se a gente for pensar, vamos transformar em gerações, sabe? A gente está falando de 1.000 gerações. É muito tempo. Numa usina nuclear também, você está exposto, sabe? Não, vamos dizer, uma guerra entre dois países, é muito fácil alguém acertar a usina nuclear do outro país, sabe? E aí é um desastre nuclear, né? Não, com certeza. É, O desastre em si, né? O acidente em si ali de Chernobyl envolveu várias questões, né? Falha humana, enfim, teve. Tem várias, depois eles negligenciaram, né? Não quiseram contar que tinha processos de acontecido, né? segurança, exatamente. E a energia nuclear, todo mundo fala, não, mas não emite gases do efeito estufa. É verdade. Mas, por outro lado, uma usina nuclear ela está sempre próxima de um ponto de água. É. Por quê? Ela pega essa água para resfriar o reator. E ela devolve, tem uma lei de todas as usinas nucleares, aí da agência das usinas nucleares, que você não pode devolver a água acima de 40 graus para o meio ambiente. Entendi. E foi engraçado, porque com esse negócio de eu de ter passado por Chernobyl, né? Eu estava ali relativamente próximo. Tem um segundo evento que eu fui convidado para participar de uma feira no Japão, uma feira de energia renovável também. Isso foi em 2011. Eu lembro que eu passei meu aniversário no avião, 5 de fevereiro, participei da feira e voltei mais ou menos meados de fevereiro.
E no comecinho de março de 2011 aconteceu o desastre de Fukushima. Então eu tenho essa sina assim com o nuclear que, sabe, primeiro na Chernobyl eu estava próximo no espaço, né? E segundo, o Fukushima estava próximo, mas no tempo, A gente tá porque rindo aqui, mas é um rindo de nervoso, né, Ronald? assim, eu realmente acho que a energia nuclear muita gente defende, mas para mim não gosto. Assim, não é que eu não gosto, não, sabe? Todas as energias compõem a matriz energética, tudo, mas a energia solar é muito especial, sabe? É muito especial mesmo. Se você pode pegar qualquer forma de geração de energia elétrica, qualquer forma. Então vamos nomeá-las, né? Vou falar de hidrelétrica. Hidrelétrica você tem água passando por uma turbina e essa turbina, no final das contas, quando você for analisar, ela tem como se fosse um gerador na ponta. E esse gerador é uma bobina com os ímãs. Então, sabe, a água move os ímãs gerando energia elétrica. Se você for pegar energia nuclear, também, no final das contas, ela vai esquentar um líquido, esse líquido sai em forma de vapor e também gira uma turbina. De novo, a gente está num gerador, que é a bobina com os ímãs. Se você pegar uma termoelétrica, é a mesma coisa. Se você pegar uma pode ser biogás, biodiesel, sabe? Então, até os aerogeradores também. No final das contas, se você for analisar, você tem a bobina junto com os ímãs. Agora, a energia fotovoltaica, poxa, se você for pegar na parte científica do negócio, na parte física, primeiro que começa simplesmente com ninguém mais, ninguém menos do que Albert Einstein desenvolvendo o efeito fotoelétrico. O efeito fotoelétrico é o começo de tudo, é o pai do efeito fotovoltaico, né? Colocar assim. É um negócio muito mágico, sabe? E o Albert Einstein, pô, maior físico que já tivemos no planeta, né? Ele com teoria da relatividade, o cara consegue misturar espaço com tempo. O cara É, nos deu de presente o efeito, sabe, o começo do efeito fotovoltaico, que é a geração de energia elétrica através da luz, sabe? Não tem peças móveis, o negócio é altamente durável, sabe? A garantia do módulo fotovoltaico de 25 anos, um negócio que é certo, sabe? Você tem sol quase todo dia, às vezes está um pouco nublado, mas mesmo assim, se você tiver uh, a incidência outras da luz, né, fontes, também. o efeito da luz, você consegue ter uma matriz limpa, você consegue gerar energia elétrica a partir de fontes renováveis, sabe? Você não precisa de termoelétrica, não precisa de energia nuclear, sabe? A gente gosta de falar o ser humano é o único ser inteligente do planeta, porra, mas só a gente que está destruindo o planeta. Né? As abelhas aí, que para a gente a abelha não tem sentimento, a abelha é burra, a abelha está fazendo o papel dela e não está destruindo nada, sabe? A gente não, a gente fala, a gente é inteligente, a gente está destruindo. Vamos parar de falar que a gente é inteligente, então, né? Não, e é legal essa reflexão que você está trazendo, Ronald, porque eu vejo também que tem muitos empresários, né, empreendedores aqui no setor, que eles viram no solar uma fonte de receita, né? Porque tá um crescimento exponencial, aquela coisa toda. Mas você está trazendo aqui também, na balança, um outro lado que eu acho que tem muita ligação com propósito, né? Então, assim, a gente que atua com solar, o que que a gente está buscando, né? O que que a gente está gerando de impacto, né? Positivo também. Sim, sem dúvida. Eu Sem acho dúvida. isso muito bacana. Agora, Ronald, desculpa até a intromissão, né? Mas eu sou curiosa. Rapaz, por que que você foi escolher um intercâmbio na Finlândia? Ai, ai. Na verdade, eu fiz intercâmbio pelo Rotary e eu podia escolher entre Finlândia, Japão, Estados Unidos e México. Aí eu fiquei pensando, falei, porra, para ir para o México, eu fico no Brasil, né? Tá muito parecido. Estados Unidos, a gente já tem uma cultura
americanizada. E eu queria alguma coisa diferente, né? E eu fiquei em dúvida entre Finlândia e Japão. No final, achei o Japão um pouco ousado demais, né? Uma ilha que se eu não gostasse, não ia ter para onde fugir. E acabou que escolhi a Finlândia em cima da hora. Nossa, eu fiquei É. pensando na hora que eu vi essa história, eu falei, uai, como assim, né? E, E e tá. deixa eu te fazer uma pergunta, né? Você foi para Finlândia, né? Acabou ali participando, vamos dizer assim, de forma indireta, mas participou desse desastre de Chernobyl. Essa nuvem, né, radioativa ali, por conta da explosão, ficou lá estacionada na Finlândia por quase um mês. E Isso. aí despertou isso em você, essa necessidade, né, essa vontade de ter esse propósito com energia limpa, enfim. E aí Isso. você fundou a Energia Pura, é isso? Isso mesmo. E deixa eu Legal. só voltar na história lá da nuclear, que teve esse evento, então, de Chernobyl, depois eu estava próximo no tempo em Fukushima, e há mais ou menos uns 10 anos atrás, a gente foi convidado para... convidado não, a gente foi contratado para instalar um carport na usina nuclear de Angra 2. Sério? Sério. E como é E que foi aí fazer eu esse peguei um monte projeto? de informações lá, sabe? Aham. Até conversei com o rapaz que me contratou, falei, pô, contei da minha história lá de Chernobyl, de Fukushima, ele falou, pô, acho melhor você ir embora daqui. Mas eu já tinha feito a visita lá na usina, tudo realmente é um lugar tenso de se visitar, sabe? Você tem, quando você vai chegando perto do reator, eles te dão um reloginho, e esse reloginho é para você poder passear dentro da usina, mas você tem um tempo certo para voltar, porque você está num ambiente controlado. Nossa, que legal, eu não É. sabia. E aí, bom, isso porque eu fui lá como, sabe, uma pessoa, quase um turista, sabe? Imagina as pessoas que trabalham lá de verdade, que tem que trocar as varetas do reator, realmente são coisas complexas, né? Mas aí eu vi a quantidade de água que eles pegam do oceano ali em Angra, né? Passam por 3 motores gigantescos, motores assim muito grandes, e eles puxam a água do oceano, refrigeram o reator e devolvem numa marina que tem ali do lado da usina, sabe? E Aham. essa marina simplesmente recebe uma água. A água da marina está sempre a 39,5 graus, porque o Nossa. limite é 40, então eles devolvem a 39,5. Então, sabe, mais um ponto para não falar que energia nuclear é energia limpa, sabe? Ela está aí, ela está esquentando muita água, ela ajuda também no aquecimento global, né? De certa forma, acaba ali colaborando para isso, né? Sim, sim, E deixa eu te fazer uma pergunta, né? O desastre lá de Chernobyl aconteceu em 86, né? sim. Quando que você fundou a Energia Pura? Em 93. Eu, Nossa. eu voltei da Finlândia e entrei na faculdade, eu não sabia direito o que eu queria fazer, foi uma longa história. Aí, no final da faculdade, quando eu estava indo para o quarto ano, eu entrei, na verdade, no Mackenzie em economia. Aí eu estava cursando economia, não estava gostando muito, estava quase abandonando aquele negócio de microeconomia, macroeconomia. Falei, nossa, é muita fórmula para mim. E aí abri o curso de comércio exterior. Aí eu migrei para o comércio exterior, né? Os 2 anos iniciais eram básicos. E no terceiro ano mesmo, eu migrei porque, sabe, eu tirava a microeconomia, a macroeconomia e colocava inglês, espanhol, sabe, coisas mais que eu dominava um pouco melhor. E, e aí, no terceiro ano, indo para o quarto ano do Mackenzie, eu dei o famoso clique, sabe? Aí eu falei, putz, achei o que eu quero trabalhar. E aí eu virei um cara extremamente bitolado, sabe? Toda aquela confusão mental que eu tinha virou uma determinação, sabe? Um motivo, Virou a chave. virou a chave. Ali eu, bom, aí eu peguei uma grana emprestada e fiz. Ah, não, teve um evento anterior, né? Eu fiz uma viagem, fui para a Holanda.
eu tinha, na época, isso aí não tinha na internet, né? Imagina. Eu tinha descoberto uma empresa que fabricava aerogeradores na Holanda. Só que eu tava indo para o quarto ano na faculdade. Aí eu fui até lá, fui até a Holanda, e cheguei lá e liguei para o cara. Eu tava em Amsterdã, liguei para o cara lá na fábrica dos aerogeradores, falei, olha, meu nome é Ronald, eu tô aqui, né, em Amsterdã, eu gostaria de conhecer a tua empresa. Aí o cara falou, sim, mas você tem uma empresa? Eu falei, não, eu sou estudante, mas eu quero trabalhar com aerogeradores, com energia solar, com energias renováveis, né? Aí ele falou assim, então, só que a gente não atende estudante aqui. Então, o meu conselho é, você volta para o Brasil, abre tua empresa, e aí você escreve para a gente e aí eu te passo todas as informações técnicas e comerciais. Aí foi um soco no estômago, né? Eu já estava Eu lá, falei, putz. imagino. Falei, putz, Aí eu voltei para o Brasil e eu fiz o que ele falou. Eu abri a empresa, aí fiz o logotipo, contratei umas pessoas para ajudar no processo lá. E na época, como eu estava fazendo comércio exterior, né, estudando na faculdade, eu soube das câmaras de comércio, ou seja, todo país, todo não, mas assim, os países que têm representatividade no Brasil, né, representatividade diplomata e comercial, tem, tem um órgão chamado Câmara de Comércio. Normalmente tá junto com os consulados. E essa Câmara de Comércio, ela, na época, né, hoje eu nem sei como é que é, faz tanto tempo, mas ela tinha como se fosse um arquivo de todas as empresas do país, né, originário. Então, aí eu fui em todas as câmaras de comércio de todos os países desenvolvidos e peguei o nome de todos os fabricantes de energia solar, de energia eólica, na época carros elétricos também, e eu escrevi para todo mundo que trabalhava com esses equipamentos. E aí eu encontrei a Southwest, na verdade era a empresa que fazia uns aerogeradores pequenininhos, que eram os melhores de todos, e ali foi a primeira dificuldade que foi conseguir a representação deles aqui no Brasil. e nessa época você não tinha ainda clareza se você ia ser, por exemplo, um integrador, né? Ou não? Não, na verdade, nessa época a gente queria importar diretamente dos fabricantes. Entendi. Então a gente conseguiu, foi uma longa jornada até a gente conseguir a primeira importação dos aerogeradores pequenininhos. E eu lembro que lá tinha uma moça lá que era uma diretora comercial, chamava Helga, era uma holandesa também, que trabalhava na fábrica dos aerogeradores pequenininhos lá nos Estados Unidos. Ela não queria vender para mim de jeito nenhum, mas eu enchi tanto o saco dela que você não faz ideia. E aí depois era assim, ela com cada e-mail que ela respondia, eu ficava pensando como Como retrucar, sabe? convencer? Aham. Ia para casa pensando, aí no dia seguinte mandava outro e-mail, foi uma novela de mais de 6 meses. Ela falava, não, você acabou de abrir empresa, a gente quer estar procurando uma empresa maior aí no Brasil para representar a gente. Parará. Aí eu lembro a última troca de e-mails, né? Ela falou, aí eu falei para ela, falei, eu não estou querendo exclusividade, eu estou só pedindo uma chance para vocês, o melhor preço, e aí, no final das contas, ela cedeu, falou, tá bom, vai. Ó, E foi, persuasão. aí eu trouxe 4 turbininhas, na época, custava US$ 500 cada uma. Uns US$ 500 hoje vale bem mais, né? Mas, e aí foi um negócio muito louco também, que eu gostava eu tinha lido o livro do Amir Klink e tudo, Ah, eu e adoro a Mirklink. na hora que chegaram as 4 turbinas lá no escritório, né? Você já quis acoplar no veleiro. Não, ele ligou para mim. Mentira! Não Verdade, acredito! ele ligou para os Estados Unidos querendo essa turbina. Aí o pessoal falou: "Ah, tem um cara que tá tipo, entre aspas, né, representando a gente, que tem a tua turbina e fala com ele lá". E ele ligou, falou: "Pô, será que a gente não poderia fazer uma parceria comercial aqui? Eu faço a promoção da tua turbina ou coloco no meu barco e aí você me dá a tua turbina de graça".
Aí eu falei, pô, amigo, sou teu fã, tudo, mas eu tô começando agora, eu não posso fazer um evento de marketing desse tamanho, para mim é muito. Pensando agora, até que devia ter feito, né? Mas... E aí o Amir falou, então tá, na época ele tinha, se eu não me engano, um patrocínio da Federal Express, alguma coisa assim. Ele falou, então eu vou trazer pela Federal Express, não tem problema. Aí ele trouxe, e eu sei que ele teve que atrasar a viagem dele, porque ele trouxe e chegou com tensão errada, sabe? Ah, Bom, detalhes, né? nossa, mas eu tô impressionada. Imagina, para você também na época deve ter sido um motivo de êxtase, né, Ronald? Foi ele ter Hum, ligado, mas eu não dei sequência, Não, mas tudo tem um momento certo para acontecer também, né? né? E deixa eu te perguntar, e aí você criou a empresa depois, né, no Brasil, já começou a fazer essa revenda, vamos dizer assim, e quando é que virou a chave para você pensar nessa questão do integrador mesmo? Olha, na verdade, a gente estava caminhando para ser um distribuidor, mas como na vida nem tudo são flores, né? Como dizem. E em 2017, 18, a gente passou por uma crise muito grande, uma crise financeira dentro da empresa, e, e aí parei de importar, e aí passamos a trabalhar com os distribuidores, e para a gente está sendo uma situação mais confortável, sabe? Porque não precisa ter estoque, não, sabe? Você, não só estoque, mas você ter estoque, você precisa ter, imagina, cabeamento, ter suporte de todos os tipos de telhado e, sabe? Aí você compra um módulo, aí de repente lança um módulo que é um pouco mais eficiente, o teu módulo fica defasado. O inversor também, você tem, imagina, você faz uma importação lá de vários tamanhos e quando você fecha o projeto, o inversor que você tem não serve. Então, trabalhar com os distribuidores é mais confortável, né, do que importar diretamente. Ah, Tem sim, esse, sem tem dúvida. esse lado, Sem né? contar o custo, né, de operação, imagino que deve ter, nossa, e também a questão de gerenciar risco, né, Ronald? Igual você está colocando, tem várias situações ali que, se não forem bem administradas, acabam sendo vários riscos para a empresa, né? Ah, sem dúvida. Eu sempre gostei muito disso e eu pequei em algumas coisas, sabe? Eu sempre entrava um dinheiro, já começava uma nova importação, sabe? Sem muito, colocava, sem muita análise de mercado, sabe? Você pegava todo o dinheiro, importava tudo e aí demorava para vender. Você tem um perfil mais intenso, assim, né, Ronald? Olhando assim, ouvindo a sua história, a sensação que eu tenho é que você é muito assim, nossa, isso aqui vai dar certo. E aí você foca e vai, né? Não, então, um pouco impulsivo demais, né? Mas Eu a vida falei ensina, né? intenso, Agora eu estou falei mais pé intenso. no chão. A vida ensina. E como é que foi aí a sua primeira venda no solar, Ronald? Então, nessa mala direta que eu escrevi para todo mundo, não sei o quê, no final das contas a gente conseguiu a representação da Siemens, né? Que é a Siemens Solar na época. Só que na época também não existia a resolução 482, você não podia injetar energia na rede, isso era um sonho muito longe, sabe? Isso era que Então, ano, mais ou menos? Só para a gente situar aqui com o pessoal também. 90 a primeira venda, assim, 97, alguma coisa assim, 98. Nossa. A empresa foi fundada em 93, mas teve todo esse processo de fazer toda essa mala direta, Aham. escrever para mandão para o mundo inteiro e depois até encontrar os fornecedores, começar a abrir a empresa como importadora também. Sim, sim. E agora a primeira venda foi um aerogerador para um veleiro, lembro até o nome do cliente, Flávio Pantarotto. Mas, assim, a gente vendia muitos, tanto para veleiro como para site de telecom, casas longe da rede elétrica. Esse era o público, sabe? Sistemas com baterias. Não tinha.
não tinha inversor para conexão à rede, era outro mercado, outro Sim, produto, sim, né? imagino mesmo. E sistema para bombeamento, vocês também chegaram a trabalhar? Sim, a gente foi distribuidor da Sherflow, que era a maior fabricante de bombas que você conecta direto no módulo solar. Você tinha uma bombinha lá, bem pequenininha, que você liga no módulo de 75 watts, funciona super bem. Aí você tem uma outra 9300, que era para poço mais profundo. A gente foi distribuidor da Trace também, que era a maior fabricante de inversores. Depois a Trace foi, acho que ela simplesmente sumiu. Ela foi comprada pela Schneider e a Schneider descontinuou. E é engraçado, né? Porque hoje tantos os módulos solares praticamente são todos chineses, né? Você tem pouquíssimos que não são. É, Os isso. inversores também, tudo feito na China, né? E com uma qualidade que está ficando muito boa, né? Você Isso, garantia de 5 anos é um inversor razoável, né? Tem vários aí com 10 anos de garantia, até isso que eu 15. ia falar, isso que eu ia falar, né? Para você deve estar sendo muito, muito bom, né? Ver assim essa evolução, né? De lá para cá, dos equipamentos, ver como tudo mudou. Eu não sei se é nem correto separar, né? Primeira fase, segunda fase da sua empresa, mas hoje, né? Analisando os equipamentos que você trabalha e tudo mais, como é que você vê esse paralelo, né? Para você, tem alguma, como é que eu posso dizer? Tem algum conceito de qualidade que você aplica? Como é que você faz a curadoria dos equipamentos que você utiliza hoje, sabe? Módulo fotovoltaico eu gosto de pegar os Tier 1, né? Aham. Você tem módulo aí que não é Tier 1. E é engraçado, porque mesmo alguns módulos Tier 1, eu recebi um estudo aí que não tem a potência informada, né? Não sei se você chegou a ver esse Eu estudo aí, vi esse estudo também, é recente. é recente, é. Mas, mas é isso, então é uma posição muito mais confortável você trabalhar com distribuidores, né? Então, Sim, sim. e você tem muitas facilidades, né? Tanto no comerciais, né? Por exemplo, a Genix tem até agora um banco por trás, né? Tem financiamento, tem crédito, tem os melhores equipamentos também. Então, você consegue comprar um inversor, se é 220, se é 380, se é suporte no solo, se é suporte no telhado metálico, ou suporte no telhado cerâmico, sabe? Você especifica lá e recebe o kit já pronto, né? E se tiver qualquer problema, né? Faltou parafuso, eles enviam sem problema nenhum, né? Inclusive, recentemente fizemos um projeto bem grande lá em Sergipe para uma mineradora. Para você ter uma ideia, o tamanho do projeto, a gente recebeu o sistema que a gente comprou pela Genix, recebemos de carreta. E um dos módulos chegou quebrado. Comunicamos a ocorrência lá para a Giane, né, que é a nossa atendente lá na Genix, e ela prontamente acionou o seguro e rapidamente recebemos um módulo do mesmo tamanho, mesmo modelo, mesmo fabricante e tudo. E isso mostra a importância de você ter um parceiro de confiança, né? Opa, peraí, desculpa atrapalhar nossa conversa, mas deixa eu chamar a Tatizão para trazer mais uma pra gente. Tatizão, manda mais uma pra gente, por favor. Opa, aí sim, hein? Essa é um oferecimento da nossa parceira Genix Solar Power, que além de fazer a curadoria dos melhores equipamentos fotovoltaicos, tem tudo o que o integrador precisa. É cursos no Maestria, crédito no Banco Genix, energia por assinatura na Ugen e muito mais. Acesse www.genix.com.br e se surpreenda. Te espero lá, hein? Eu vejo que hoje os distribuidores eles acabam tendo um papel fundamental, né, na nossa cadeia, assim. Se a gente for parar para pensar, né, quase é isso, né? Se você escolher o fornecedor certo, você acaba ali fazendo uma extensão da qualidade da sua própria empresa, né? Então, Sim, tem distribuidores que não têm tanto compromisso, né, com qualidade, com entrega, com atendimento, e aí sim. acaba prejudicando o cliente final, prejudica a empresa integradora, né?
Sim, sem dúvida. E para você, como é que foi essa formação da empresa, né? Hoje você essa questão assim de você ter uma equipe, de você conseguir achar mão de obra para fazer instalação. Eu imagino que na época deve ter sido difícil para você ter formado um time, né? Tendo que ter a mesma visão que a sua, né? Ou pelo menos entendendo que tinha ali um propósito. Eram muitos equipamentos novos, né? Eu fico pensando qual era a potência dos módulos naquela época. Ah, Então, é. de lá para cá, como é que foi para você essa formação de equipe? Ah, eu tinha o Renato Dibi, ele tinha dois filhos, os dois filhos ajudavam ele tinha um caminhão, ele ia para cima e para baixo. Eu pegava os módulos, eu pegava no estoque da Siemens, levava para o escritório, ele pegava os módulos, levava no caminhãozinho dele e saía Brasil afora. A gente tem instalação desde do Amazonas, putz, até, até onde você quiser tem. Aliás, nós temos um sistema eólico até na Antártica, numa base meteorológica deles no sistema a base chama Criosfera, que foi comprada pelo INPE, pelo Heitor Evangelista e o Eber também. Mas então, temos na Antártica, temos vários veleiros, temos na fábrica da Volvo também, temos um sistema. No Instituto Lactec, que é dentro da Universidade Federal do Paraná, a gente fez um sistema muito próximo com a resolução 482, ou seja, 2012. Mas eu lembro que no começo, os módulos da Siemens tinha módulo de 46 watts. Meu E Deus. o módulo de 46 watts eu cheguei a vender ele por R$ 1.000. Era realmente outro tempo, né? E para você hoje, qual que seria o maior desafio no mercado? O desafio é a gente mostrar que a nossa tecnologia é muito melhor do que não é muito melhor, como vou dizer, é uma tecnologia muito mais inteligente do que essas tecnologias que poluem, sabe? Tipo nuclear, a gente não precisa de nuclear, termoelétrica também não, sabe? Se a gente fizer, vamos fazer um desenho na cabeça, se a gente conseguisse encher todos os telhados residenciais, industriais do Brasil de fotovoltaico, a gente teria, possivelmente, a gente pudesse até fechar Itaipu, sabe? Fechar assim, fechar as comportas de vez em quando, abre as comportas só para quando tiver bastante nublado, sabe? Pode desligar as termoelétricas, deixa só para situação extrema também, desliga as nucleares e aí sim a gente pode falar que a gente é inteligente, né? Eu acho que é legal essa provocação que você traz, porque até quem está ouvindo a gente, acho que é importante fazer esse exercício de refletir também, né, sobre o nosso papel. E você tinha até falado do banco, né, do Banco Gênix e tudo mais. Você tem sentido alguma dificuldade com questão de a gente sabe que está tendo uma alta de juros, né? E que nesse contexto atual, depois da lei, teve muitas mudanças. Como é que você vê esse cenário com a lei, sabe? Vendo que você estava bem lá no início, lá de trás, passou por esse período de maturação do mercado, né? Maturação da sua empresa. Depois que teve a 14.300, o que você achou positivo, você achou negativo? Teve alguns integradores que não gostou, teve outros que enxergaram que é um amadurecimento do mercado. Eu queria ouvir a sua opinião também sobre isso. A 14.300 eu acho que teve um lado bom, que é a segurança jurídica, né? Quem já tinha o sistema conectado permanece nas regras antigas, né? Isso foi muito bom, mas a gente sabe que tem um lobby muito poderoso das concessionárias, né? O pessoal que, que não é do solar, que são das outras fontes geradoras, né? Eles tratam a gente como se fosse um concorrente, né? Cada um brigando pelo seu, né? Mas eles colocaram uma componente tarifária em 2029 que sabe, coloca um negócio que poderia já estar definido, sabe? Essa nova componente tarifária, no meu ponto de vista, se você tem a geração junto à carga,
você não deveria ser cobrado, inclusive deveria ser remunerado por isso, sabe? Então, essa componente tarifária pode ser positiva, negativa, ninguém sabe. Ficou em aberto, né? Ficou em aberto, sabe? Por quê? Porque não define, sabe? Não tem estudo para isso, não tem competência, ou é o lobby que é muito forte, sabe? Qual o intuito disso? É interessante a sua colocação. Eu vou até deixar uma caixinha aqui também no Spotify, no YouTube, para o pessoal que está ouvindo a gente comentar a opinião de cada um, né, que eu acho que acaba sempre enriquecendo o debate também. E como é que você tem visto, né, 14.300, alguns integradores, né, veicularam a queda das vendas a 14.300, mas eu acredito muito que é mais pela questão do cenário político, né, onde a gente ouve mudanças, e também por conta dessa alta de juros que a gente está tendo recentemente. Mas eu também queria ouvir de você se você sentiu alguma queda, né, de vendas e se você atribui também a esses motivos ou se você enxerga outros também. Na verdade, a gente teve um argumento muito forte até 7 de janeiro, né? Que era para tinha que vender, senão. E todo mundo que estava mais ou menos represado, sabe, comprou até 7 de janeiro. E quem não comprou ali até aquela data falou, putz, agora não, já estava indeciso e não comprou até ali. Se estava indeciso com um cenário favorável, né, com um cenário um pouco não tão favorável, aí é decisão de não compra, né? Mas é um mercado que é crescente, sabe? Não tem, a não ser que aconteça um negócio muito escatológico aí, não sei qual a definição, mas é uma coisa crescente mesmo com um cenário não tão favorável, né? Porque a geração de energia limpa, sabe? O preço do fotovoltaico, isso lá em 93, o preço do watt era US$ 6, hoje é 20 centavos. Então, sabe, o preço da energia está competitivo, tão competitivo que o pessoal das outras geradoras estão com um lobby muito forte para não deixar o solar disparar do jeito que poderia, né? A gente vê que acaba sendo um período, né, onde para o integrador foi interessante usar esse argumento. Teve muitos integradores que eu lembro de ter usado. Chegou para dezembro ali, era aquela correria para homologar um monte de projeto, né? E aí eu acho que ali em janeiro não, o que aconteceu, né? O pessoal fez uma antecipação de caixa, né? E aí ali em janeiro não tinha oxigenação no funil, né? Tinha os clientes que não tinham fechado a venda. E para eles, Uhum. naquele momento em janeiro, talvez não seria mais interessante porque eles haviam perdido o prazo, né? Então ficou um problema atrás do outro. É. Agora, perspectiva também para 2024 é a entrada da energia solar no Mercado Livre, né? Verdade. Como é que você enxerga Isso esse vai ser mercado? de grandes players, né? É. Mas você sabe que eu fico pensando, né? O Mercado Livre para o integrador, ele acaba representando como se fosse uma ampliação de portfólio de produto, né? É como se o integrador tivesse mais uma solução para oferecer para o cliente. Às vezes, algum cliente, né, por algum motivo, não tem tanto sucesso com energia solar. E aí acaba, mas espera aí que eu tenho uma opção que é o Mercado Livre. Assim como tem bastante integrador trabalhando com energia por assinatura também, né? E a outra tendência é sistema com bateria, né? Você Também, pode também. trabalhar, se você quiser não pagar o fio B, por exemplo, você pode trabalhar com o grid zero, né? Onde você, ao invés de exportar, você recarrega a tua bateria e no horário que precisa, você descarrega um pouco a tua bateria, né? Sim, sim. Óbvio, E aí tem que estar realmente antenado, né? Até pouco tempo atrás, a maior feira do mundo era a Intersolar lá de Munique, né? sim, E sim. agora tá todo mundo lá na China, né? Na tal da Snack, né? Snack. Até o pessoal tá todo mundo lá, né? Verdade. O Bruno Catapreta lá, sempre vejo ele postando aí no Instagram, no Face, né?
Você viu o tanto de comida que o pessoal tá postando? Eu fico dando risada, né? Que eu falo assim, Eu gente, vi, eu vi ele mostrando lá um monte de espetinho. Ele falou, mas o cheiro não tá bom, não. eu Nossa, fico, experiência, hein? eu achei engraçado, porque o pessoal tá lá na feira, mas é um show à parte, né? Essa parte da culinária também. E fora o fuso horário, né? O Também, negócio de, também. nossa, a noite vira dia, dia vira noite, é complicado de você. É como se você tivesse tomado umas 5 doses de uísques. Ainda Você bem que fica não é zureta. cerveja. E Cerveja é leve, né, Ronald? 3 horas da manhã você acorda a milhão, né? Aí 3 horas da tarde você fala, putz, que é isso que eu tô sentindo? É Que, sono. que é isso? É verdade, É. verdade. E, Ronald, aproveitando o papo, né, já que a gente está falando aqui de, de vitória, né, de propósito, já que a gente está falando de cerveja, de whisky, tá misturando tudo, né? A que ou a quem você brindaria hoje? Calma aí, antes de você saber para quem vai o brinde de hoje, se você está gostando do Boteco Solar, não esquece de clicar em seguir aí na plataforma onde você está ouvindo a gente. Pode ser Spotify, pode ser no YouTube. E é claro, né? Não esquece de avaliar dando 5 estrelinhas. Isso ajuda o nosso podcast crescer por esse Brasilzão aí. E se você gosta de um boteco, sabe que não brindar dá azar, né? Então aqui é meio diferente. Hashtag fica a dica. Encaminhe esse episódio para 3 pessoas da sua empresa e bora ter sucesso em 2023. Eu conto com você, hein? Como é que é? A quem? Eu brindaria? A que ou a quem você brindaria hoje? Albert Einstein. Olha só, brinde diferenciado, hein? Então deixa eu contar uma piadinha. Na verdade, é uma piada que foi um encontro que aconteceu de verdade. O Albert Einstein com o Charlie Chaplin, em 1931. Eu tô falando porque eu tô lendo, tá? Mas o Einstein virou pro Charlie Chaplin e falou assim: o que eu mais admiro em você é a sua universalidade. Você não fala nem uma palavra e mesmo assim o mundo te entende. Olha só. E aí o Charlie Chaplin virou para o Einstein e falou: então, só que a sua fama é ainda maior. O mundo te admira, mesmo sem ninguém entender nada do que você está falando. Gostei, viu? Gostei. Ronald, muito obrigada pela sua presença aqui no podcast. Adorei te conhecer, adorei conhecer sua trajetória. Obrigado a você, Parabéns Tatiana. aí, parabéns mesmo, viu? Muito obrigada. Obrigado pelo convite. Manda o link depois para passar para a família. Claro, com certeza. E te vejo na Intersolar em agosto, hein? Vamos lá. E esse foi mais um episódio do nosso podcast Boteco Solar. Se você também quer contar a sua história, se inscreva em www.botecosolar.com.br e aproveita para me seguir no Instagram, @energiasgp. Lá tem várias dicas sobre gestão de processos e gestão de projetos para integradores. Te espero lá, hein?